E estamos começando mais um episódio dos Advisors Eu Me Banco, novo projeto da Eu Me Banco Educação para trazer muito conteúdo para você que tem o sonho de trabalhar na área de investimentos, no mercado financeiro e busca por esse conteúdo. No primeiro episódio, no nosso lançamento, nós trouxemos aqui as principais perguntas que reprovam candidatos na área de investimentos. Então você pode acompanhar essa aula tanto no Spotify quanto no YouTube. A aula de hoje promete muito, mas antes de eu trazer o tema aqui, eu vou apresentar aqui Ronaldo Cerqueira, meu parceiro, meu sócio. Fala, Brunão. Tudo bem, Ronaldão? Você? Beleza? Boa. Boa. E também Fábio Lousada, Boa. sócio fundador da Eu Banco Educação. Fala, Fabião. Muito bom, Brunão. Hoje é aquele tema que os alunos do nosso programa, eles entendem rápido isso e saem na frente. Boa. Entender esse tema, não é nem tema, acho que entender esse conceito para a carreira e para a vida faz muita diferença. Mas que tema? O conceito principal, né? Eu Ué, sei que muitas pessoas já eu te clicaram falando. aqui nesse vídeo, nessa aula, né, nesse episódio por conta do tema, estão muito ansiosos, A gente não apresentou ainda. não o tema. apresentamos Mas e agora ainda- você vai saber. O tema é: você não pode buscar vagas para a área de investimentos de Santander AAA e Bradesco ao mesmo tempo. E você vai entender o porquê isso. Por que que isso é muito importante. E quando você identificar o porquê, você estará ainda mais próximo da sua vaga, da sua conquista de entrar na área de investimentos. Então vamos começar, Ronaldão? Vamos começar de início, entendendo? Vamos falar aqui que o Santander não vai comprar Bradesco. Bradesco não vai Antes comprar que- Santander. Não tem nenhuma polêmica desse tipo aqui. Você não vai pegar essa época, mas entre 2010 e 2012, tinha muito dessa fala. Antes do Bradesco comprar o HSBC, falava-se muito, o Santander ia comprar o Bradesco ia comprar Santander, tal. Não tem nada a ver com essa história aí, tá, gente? Aqui é uma outra coisa que vocês vão entender no decorrer da gravação. Boa. Explica pra galera, então, e eu acho que me coloco muito nas situações das aulas, porque eu tive esse sonho, esse objetivo de entrar na área de investimentos. E eu estava no Itaú, e quando eu busquei a área de investimentos, eu pensava no começo que o primeiro lugar que aparecesse, eu ia encarar esse objetivo, que já ia conquistar essa oportunidade sem pensar onde seria. Isso aproxima, afasta a pessoa da área de investimentos? O que acontece? Se a gente abrir uma enquete aqui e perguntar qual que é o teu sonho na carreira, e essa pessoa responder que ela quer trabalhar com investimentos, possivelmente, se a gente fizer uma segunda pergunta e perguntar onde ela quer, ela vai responder em qualquer lugar. Esse qualquer lugar é a resposta mais comum, e eu não vou tirar aqui a razão de quem quer entrar, até porque essas pessoas também elas não têm ainda, talvez, tanta profundidade na cultura, no DNA dessa casa, e de fora pode parecer que tudo é igual, né? De que tudo é igual. Fala, pô, até a cor é parecida, até a cor é semelhante, o cargo é o mesmo. E não é bem assim, Brunão, porque a gente fala de momentos diferentes, né? Então, por que te trouxe aqui Bradesco e Santander? Tem melhor e tem pior? Não tem. Tem pessoas que vão ser muito felizes no Bradesco, que são. Tem pessoas que vão ser muito felizes no Santander, e são. E a gente não está falando somente para de investimentos, não. Isso daí vai até mesmo um pouco para o varejo, PF, PJ, mas investimentos fica mais visível a diferença entre as casas. E, novamente, não tem melhor ou pior, mas tem a questão das características, né? Então, a gente está falando de uma operação Bradesco, que é uma operação ultra madura, que teve ali recentes adequações, teve uma remodelagem muito extensa, contratando muita gente em todo o país, e uma outra área que, segundo o próprio banco, que o Santander, está sendo redesenhada, está sendo ali reavivada, porque, das palavras da gestão do banco, estava adormecida, ou seja, uma operação já mais madura, funcionando, e uma outra sendo construída. Obviamente, você que nos assiste, tá, você vai se identificar mais com uma ou com outra. Então, certamente, se você entrar nessa casa ou nessa casa, você pode conseguir entrar nas duas. Mas a tua felicidade, ela não vai estar nos dois lados. Ou ela vai estar num lado ou vai estar no outro. Porque são operações que no dia a dia expõem o profissional a rotinas totalmente diferentes. Boa. Fabião, nós tivemos o privilégio de estarmos no lançamento do Santander AAA, você sempre muito próximo do Gus, Gustavo Lendimuth, head de expansão da área do Santander AAA, e eu queria que você contasse um pouquinho qual foi essa inovação que o Santander trouxe para o mercado, que distancia até a cultura deste banco, desta área de investimentos, de algumas outras como do Bradesco, como nós citamos aqui. Muito bom, muito bom. Quando a gente olha para essa mudança do Santander, a gente tinha um cenário que talvez a área de investimentos não conversasse tanto com o que eles pretendiam em termos de empreendedorismo, até porque eu passei por isso lá atrás. Eu fiz esse movimento, eu era especialista em investimentos do Bradesco, fui para a área de investimentos do Santander,
Santander tinha um programa totalmente novo, você atendia ali dentro do Select. E eu acabei até saindo do Santander no movimento de que eles acabaram com esse cargo de gerente de investimentos. Então, o Santander ele é um banco que tem cultura, a cultura dele é de rápida implementação, é de crescimento rápido, investimentos. Já a do Bradesco é mais constante, né? Então, essa é uma diferença entre os dois. O AAA ele veio realmente para disruptar, fazer diferente, que poderia dar muito ruim ou dar muito bom. E aí depende para quem, né? Quando a gente olha para o modelo que foi feito, foi um modelo que é sucesso, hoje está sendo muito de sucesso, porque eles estão começando a enquadrar os especialistas, os profissionais com esse perfil, de acordo com o perfil das vagas ali do Santander AAA. Basicamente, Santander AAA ele fez um movimento de eu preciso fazer um assessor saindo do assessor agente autônomo, e não do especialista de investimentos mais tradicional do banco. Ele partiu do AI e falou, caramba, qual que é a fraqueza dos AIs que eu posso ter aqui no Santander? Que eu posso implementar o melhor do AI e eu puxo aqui o que a gente tem do Santander. E eles foram construindo. Cara, primeiro passo, por que muitos AIs desistem no meio do caminho? Porque eles não conseguem ter o básico ali no início, eles não conseguem montar carteira. Opa, então tem um ponto aí. Acho que a carteira vai ser primordial. E o que a gente tem como um bancão é muito cliente. Então, vamos colocar cliente. Então, aí com cliente já é um diferencial. Aí o segundo é, o bancário, como em si, ele gosta de ter os benefícios de CLT. O que você acha de a gente pegar um aí e colocar os benefícios CLT? Acho que é uma boa proposta. Mas é só para a gente colocar como CLT, porque a gente não quer trazer pessoas focando nesse fixo maior. Maravilha. Daí ele foi lá e colocou o fixo maior. O fixo menor e trouxe esses profissionais. Então, o assessor AAA ele nasce com uma renda fixa um pouco menor, um fixo, com potencial de crescimento sem teto, que é o bom do AI, do agente autônomo de investimentos, nasce com uma cultura de ter que empreender. E um dos motivos até de eu ter saído do Santander é que eu entreguei bastante resultado, só que tem um teto. Eu também fui empreender porque tem um teto como especialista. Você foi o melhor, então você vai ganhar 130%. Mas, trouxe, sei lá, a conta do Neymar. Trouxe 100 milhões do Neymar. Não, mas ali é 130% da sua meta, e acabou. E aí o Santander, não. E é o diferencial do agente autônomo de investimentos, não ter teto. Então, o Santander ele conseguiu combinar e ele trouxe um espírito de empreendedorismo, que foi assim, foi um soco na cara de especialistas mais antigos. Por quê? Porque a minha geração era a geração de salário. O SAF está pagando 10, vou lá. O Dan está pagando 12, vou lá, 14. Porque não tinha, era pouca área de investimentos. Então, é dessa área. E quando vem um banco e fala, não, agora vamos premiar quem, de fato, entregar resultado. E aí eu falei, cara, agora sim temos uma cultura de empreendedorismo. Que quem quer jogar o jogo de empreendedorismo agora tem opção. A opção que ele tinha muito era os agentes autônomos de investimentos, agora ele tem o Santander também com essa opção. Então, é diferente do mercado, como o Ronaldo trouxe. Pode ser melhor ou pior, mas é diferente. Boa. Depois eu quero até voltar nessa questão do empreendedorismo, porque muitas pessoas têm dúvidas, né, do que é ser um empreendedor, como que eu posso mostrar isso para o gestor, para o recrutador. Então, você que já acompanhou esse começo de bate-papo, já entendeu que não se trata esse episódio aqui de Santander AAA, de Bradesco, se trata da cultura, o que está por trás da cultura de cada instituição financeira, para que você encaixe o seu perfil, encaixe os seus valores, para que você não se frustre, para que você entre na área de investimentos e tenha a felicidade porque os valores estão combinados. Mas, Ronaldão, a gente está falando aqui basicamente de Santander AAA e Bradesco. Só que se eu olho para o mercado como um todo, Itaú, Ion, XP, Se BTG, aplica a acontece todos. a mesma coisa Se ou não? aplica. Um exemplo que eu dou assim bastante, até recente. Muita gente que sonhava entrar na XP entrou e se frustrou. A XP é ruim? Ela é ótima para uns e não tão boa para outros. Mas é a questão da característica do DNA. O Santander, a gente está falando aqui de uma operação que está sendo construída. Então, empreender, basicamente, é você ajudar a construir, você ser dono, participar muito mais. Por que o Bradesco, a gente trouxe um exemplo como ali, Antônio ao Santander? Porque ele tem ali quase que um rótulo de mercado que é um banco de carreira. E muita gente quer isso. Quer aquela questão mais constante, com menos emoções,
É desafiador? Mas você já tem ali uma estrutura que é uma estrutura que ela exige menos empreendedorismo e ela exige, claro, entregas, alta performance, ela exige várias coisas que são quase que universais no mercado, mas essa questão do AAA e da XP, por exemplo, que é muito comum de você criar a tua forma de prospectar o cliente investidor, você tem que buscar, você inovar, você ter autonomia, até mesmo a questão da flexibilidade de horário. Muita gente se pegou ali na XP e no AAA, as pessoas estão cientes que quando entrarem ali, elas vão ter um horário de trabalho, como o Fábio colocou, mais perto de um AI, um horário mais solto. Então, atender o cliente na demanda do cliente. Pô, eu não concordo, tá tudo certo, pô. Você tem ali bancos que te privam disso, que nem vão deixar você falar com o cliente fora do horário. Isso vale para o Ion, isso vale para o Bradesco. E não tem, novamente, melhor ou pior, tem a característica de cada um. Então, aquela pessoa que está disposta, pô, eu entendo que meu cliente, de repente, mora na Austrália, ele consegue falar comigo em horários que, pô, no Brasil é de madrugada, final de semana, eu trabalho, tem um cliente médico que só tem ali um dia X para falar comigo no sábado. Se você vê sentido em trabalhar nesse formato, o AAA, por exemplo, vai ser muito bom para você. A XP vai ser muito bom para você. Tem pessoas que trabalham 14, 12 horas e elas entendem que por um período da carreira delas, elas vão ter que acelerar para poder construir algo e depois administrar. E tem outras que acham que isso é uma coisa muito distante, que feriria ali, de repente, a vida pessoal. E, novamente, são características, cada um tem a sua. Então, a gente sabe que isso daí, usando o exemplo Bradesco e Santander, mas se aplica a todos. Então, o XP tem a cultura dela, BTG, isso vale para os bancos de menor porte como Sofisa, os bancos digitais. Então, é muito importante quando você faz uma pesquisa sobre esse DNA, sobre o jeito da empresa, a cultura, que você não se limite, por exemplo, ao site. O site coloca ali valores, missão, as premissas, e claro que aquilo ali vai encantar. Mas quando você fala de empreendedorismo, muita gente fala, não, sou empreendedor. Mas, não, de fato, não é. Na prática, não é. Então, é legal conversar com pessoas que trabalham na operação. No LinkedIn, conversar com um colega do AAA, com um colega do Ion, do Bradesco, do Safra, da XP, e perguntar como que é a rotina dela. Então, perguntar, pô, como que é a sua carga horária, seu dia a dia? De manhã você bate o ponto, você não bate ponto, você visita, é interno, é externo, como funciona a questão do acompanhamento de gestão. Então, eles vão trazer um calor maior e uma proximidade da realidade do que você vendo simplesmente no site. E é legal falar com 2, 3 pessoas também, para você ter ali uma mediana das opiniões. Porque se você pega uma opinião, você pode pegar uma opinião de uma pessoa que está acabou de entrar e está muito feliz, está muito entusiasmada, e você pode pegar uma pessoa que, de repente, ali não está tão feliz e pode te vender a opinião dela, que nem sempre é uma opinião que passa realmente a verdade de uma área. Então, converse com 2, 3 pessoas, pergunte qual que é a sua rotina, como que foi essa tua transição. Inclusive, acho que é legal as pessoas também fazerem perguntas para pessoas que vieram da mesma casa. Pô, sou do Itaú, um banco que funciona processos, tecnologia, ferramentas, todas muito boas. Vou para um Safra, que é um banco que tem ali uma tecnologia um pouco menos evoluída, processos menos bem definidos, e, novamente, não estou falando que isso aqui é ruim, só que é um banco que, notoriamente, não tem tecnologia do Itaú. Será que quem saiu do Itaú, foi para o Safra, sentiu muito essa questão da mudança de cultura, processos, ou é uma coisa tranquila? Então, é bom perguntar para quem fez essa transição. É bom perguntar, até os exemplos, eu fiz essa transição de Itaú para o Safra, e quando eu fui, já tinha passado pelo Safra a primeira vez, fui pela segunda vez, e eu vi pessoas que tinham vindo e que não conheciam nada do banco, que ficaram assim apavoradas quando elas chegaram, não tiveram, na época, hoje melhorou muito o Safra, mas na época eu não tinha um kit de boas-vindas, não tinha uma caneta do banco, não tinha ali uma bexiga, e elas sentiram muita falta, e, poxa, aquilo ali para elas foi chocante, só que assim, é a cultura do banco. O banco é pior? Não, só é um banco diferente. Inclusive, mudou muita coisa no Safra, tá? Estou trazendo um exemplo de 6 anos atrás. Mas é ideal sempre que você pesquise, se aprofunde na pesquisa além do site, antes de tomar a decisão. Boa, essa pesquisa é importante. Eu, quando quis a área de investimentos,
Eu fiquei muito em dúvida, até porque eu não conhecia. Eu não sabia o que era o agente autônomo de investimentos. Eu tinha alguns conhecidos de longe que tinham feito essa migração e eu não sabia se era para mim, não sabia como era, não sabia como funcionava. Havia muitas postagens de pessoas que não é para ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, aquelas ilusões que a gente sabe que as pessoas vendem com facilidade. E isso foi um ponto decisório para que eu pudesse buscar especialistas em investimentos. Então, eu fui no LinkedIn e eu busquei várias pessoas. Itaú, Santander, Bradesco, escritórios da XP, vários outros escritórios. Então, isso ajuda bastante também. Fabião, quando eu penso em empreendedorismo, hoje vem a sua imagem na minha cabeça. Eu tenho você como uma inspiração de empreendedor. E quando eu penso em alguma outra palavra também, eu penso muito na criação de projetos para impactar em dores, impactar os nossos alunos, mas quem trabalha na instituição financeira, nos investidores finais. E eu penso, como empreendedor, que quando você vai criar um novo projeto, você pode ser barrado em algum processo, dependendo de alguma instituição, que tem vários processos até essa criação do projeto ir à tona, e já passou o momento, e outros bancos, outras instituições, que é um pouco mais fácil esse processo, porque é a cultura do banco. O Santander, a gente sabe que tem essa visão, mas eu queria que você explicasse um pouquinho do que é ser empreendedor e quais outras instituições que essa pessoa que tem esse sentimento pode buscar também. Bom, Brunão, obrigado pelas palavras. Quando a gente fala em empreendedor, a gente está pensando o que vai acontecer lá na frente. Então, de acordo com pesquisas, o que a gente conversa, do que a gente entende, a gente conecta esses cenários para falar, daqui 1 ano vai ser assim, daqui 2 anos vai ser assim. Que foi o movimento que a gente fez, por exemplo, para falar de especialistas em investimentos. Lá atrás, quando ninguém falava, a gente identificou aquilo. E aí a gente traz isso para a área de investimentos, os bancos estão identificando lá na frente, como que vai ser o cenário daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão saindo na frente de todo mundo, porque a gente já está na 3ª etapa das áreas de investimentos. E tem banco ainda que está preso na 2ª, que não está conseguindo sair. Que é o seguinte, na minha época, quando eu iniciei lá atrás, minha primeira área de investimentos foi em 2011, era um período que só o banco ganhava. Isso para tudo, todos os bancos. O banco ganhava, não tinha, o especialista não tinha bônus, não tinha nada. O cliente tinha taxa DM 5%. Só o banco ganhava. Foi isso. Primeiro que identificou esse movimento, XP. Só o banco ganha? Tem um spread absurdo aqui. Vamos dar para o cliente ganhar também. E aqui a XPV ela veio e diminuiu ali a taxa de administração, criou novos produtos, olhou na frente e trouxe uma solução para os clientes e surfou muito nessa onda. Que aí o banco ganha, que a corretora ganha e o cliente ganha. E aí teve um terceiro movimento, que e o especialista? O especialista tem que ganhar também, né? Tanto é que o próprio Bradesco fez um movimento de colocar um bônus há pouco tempo, 2019. Porque o especialista tem que identificar que o especialista tem que ganhar, sai na frente. E está mais solto isso para o assessor. E aí que teve até muita polêmica, né, em relação a isso, do assessor empurrar produto, de taxa mais alta, teve bastante repercussão em relação a isso, porque deixou solto. E aí tira do cliente e o especialista ganha. Então, vai ganhar esse jogo quem equilibrar melhor. O ganho do especialista, o ganho do banco e o ganho do cliente. Quem conseguir fazer uma equação e colocar os 3 ali ganhando, vai sair na frente. E o Itaú fez um bom trabalho em relação a isso com o Ion. O AAA está fazendo um bom trabalho em relação a isso. O que o Itaú fez? Os bônus estão, sim, muito bons. Coisas que não tinham lá atrás. Está muito atrativo. Os produtos do Ion estão muito bons. A grade é muito, muito aderente. E o banco ganha muito dinheiro com isso. Então, o banco ganha, o cliente ganha e o profissional ganha. AAA veio na mesma pegada. Eu vou premiar o especialista, só que, nesse caso, eu vou quem entregar mais, quem buscar mais resultado. Eu vou premiar o cliente com produtos melhores, vou ampliar minha base de produtos, trazer novidades. Não deve estar fazendo esse trabalho de trazer produtos novos também. E o banco ganha. Então, o empreender, no que eu acho, quem identificar esse movimento, sair na frente. O Ion saiu na frente para mim lá atrás. Foi o primeiro a ver que o especialista tem que ganhar muito bem também. E tem uma lacuna ali do assessor. Tem algo ali que dá para fazer.
E agora o AAA está vindo nessa toada também. Então, para mim, o empreender é olhar e antecipar o movimento. Quem antecipar o movimento sai na frente, tem um oceano azul e consegue escalar, né? E aí quem vem depois também é empreender. Também quem vem depois, mas aí perde o espaço da escala, né? Boa. E deixar bem claro também que se você, assistindo, escutando a gente aqui, pensar, eu não tenho tanto uma visão empreendedora, eu gosto de algo mais com consistência, como o Ronaldo falou, com algo mais conservador, você não está errado, você tem sim espaço no mercado financeiro, na área de investimentos. Nós estamos aqui trazendo só pontos para que você olhe e você busque o lugar certo para você, certo? Ponto importante agora, Ronaldão, porque falar aqui, só ficar falando, o banco A é assim, o banco B é assado, o banco D é esse para empreendedor, esse não, é fácil. Mas como que a gente busca resolver isso todos os dias, principalmente no nosso MBA, o MBA PAP, que tem ali vários pilares, cada pilar focado em uma dor do aluno, do especialista. Ontem nós falamos bastante, ontem que nós gravamos, né? Mas você já assistiu, já acompanhou o primeiro episódio. Eu queria que você contasse um pouco sobre como que a gente aborda a cultura, o fit cultural no programa. Legal. Aqui no PAP, a preocupação nossa nunca foi somente que o aluno entrasse no mercado, mas sim que ele entrasse na instituição correta, na vaga correta, no momento correto, no contexto correto, né? E pode parecer assim, eu quero entrar, o importante é isso. Não é bem assim. A gente fala muito que a ansiedade ela é o maior adversário de quem está buscando ingresso no mercado financeiro na área de investimentos. Tem pessoas que, às vezes, batem cabeça e ficam frustradas por não passar num processo aqui ou ali. A gente fala muito, pode agradecer, de repente, por você não ter passado, porque essa vaga não tem nada a ver contigo. E essa questão de a gente falar de cultura, a gente já fez vários encontros aqui, lives sobre cultura de banco A, B ou C. A gente fala muito com o aluno, antes de cada entrevista, quando a gente fala ali com o aluno, a gente fala muito não da vaga apenas, mas da cultura também. Então, previamente a uma entrevista, você vai ter um suporte por áudio, né, que a gente explica um pouco daquela posição, mas está pegando muita cultura. Porque se você for olhar, então, no final do dia ali, o assessor da XP Inc., o assessor autônomo da XP, mas no B2B, via escritórios, BTG, Bradesco, o especialista do Ion, o assessor AAA, todos têm o objetivo final de ter um dia de captação bom, evitar resgates, trazer para casa o dinheiro principal desse cliente hoje atendido. Então, no final do dia, todo mundo tem o mesmo objetivo, mas os caminhos que cada instituição usa são caminhos diferentes. E aí que você tem que se atentar para que você entenda e você entre na instituição que ela pense igual a você, que ela acha que aquele é o caminho correto. Então, como a gente colocou aqui algumas vezes, entender a cultura não é somente para você entrar, mas sim para você entrar e performar. Então, no PAP a gente fala muito sobre isso, por isso que nós trazemos professores de diferentes casas, nós temos dentro da comunidade profissionais que trabalham em muitas instituições diferentes, que permitem essa troca, esse intercâmbio de informações, né? Então, o acervo do PAP, eu acho que é um acervo que a gente... ali, cara, vou falar que tem uma coisa que nunca vi no mercado, que são 800 horas, é muita riqueza. E se você olhar ali, os convidados que já vieram, a estrutura das aulas, o próprio aluno já começa a ele mesmo entender, falar, isso aqui para mim não faz sentido. Isso aqui para mim eu tinha uma ambição, eu tinha tem quase que uma obsessão ali por uma instituição. E eu comecei a entender melhor que aquilo ali, se eu der certo, vai ter dado errado, porque ali não tem meu perfil. Ou, um pouco melhor, tem instituições que elas podem ser até do seu perfil, mas que você precisa pegar mais musculatura para entrar nelas. Então, eu trouxe o exemplo aqui do Safra. A pessoa que hoje entra no Safra, ela vai ser cobrada em D+0, ali, na hora que ela entrar, ela vai ser cobrada por alta performance. É a cultura do banco. Pode ser que a pessoa que entra hoje, sem experiência nenhuma no mercado, no Safra, sofre um pouquinho mais. Mas se essa pessoa ela entra numa outra casa, como Itaú ou Bradesco, e ela pega mais musculatura, ela aprende e daqui a pouco, eu quero ter mais autonomia, não tenho aqui, pode ser que ela vá para o Safra já com mais musculatura e arrebente. Então a pessoa começa a ser autocrítica e ela começa a entender, fala, o meu momento de vida, meu perfil, meu know-how me permitem ser mais feliz aqui do que ali. E ela mesma começa a entender e saber falar não. O mercado é um mercado que
Pode parecer insano isso, né? Pô, quero entrar de todo jeito e aparece uma proposta e eu falo não. Isso daí faz parte do processo de entrada, da entrada correta no mercado. Boa. Fabião, como que o gestor, o recrutador, ele identifica isso? E, assim, pergunto até porque eu sei que nós fazemos processos seletivos às vezes e a gente sabe essa identificação também. Se é diferente no mercado financeiro, de instituição para instituição, porque muitas vezes o profissional ele vai para o processo seletivo, ele sabe falar muito sobre investimentos, ele sabe explicar toda a parte técnica, ele tem boas abordagens comerciais, só que o cultural falta muito e está muito descasado. Tem como o recrutador, o gestor, saber isso? Tem. A gente olha para isso como um match. Assim, a gente vai procurar uma namorada, vai procurar alguém para ficar junto, a gente pesquisa, a gente olha interesse. O Tinder deu muito certo porque você conecta interesses, tem um match. Só que quando a gente vai escolher um trabalho onde vai passar 8 horas ou mais do seu dia, você nem pesquisa, nem olha. Qualquer um vai. Quando a gente... Isso tem a ver com a nossa própria autoestima, né? Que o banco que me escolheu, eu entro. E a gente tem diversos profissionais do PAAP que eles escolhem. Tem 3 ou 4 bancos que chamam de fazer entrevista e ele escolhe. E aí, como que você faz para ser atrativo? Traz para a realidade do Tinder mesmo. Quando você quer ter várias opções, várias pessoas para você contatar, para você conversar, você vai ter que se cuidar, não tem jeito. Você vai ter que fazer, sei lá, uma academia, você vai ter que ter ali alguns interesses que se conectam com mais pessoas. E é a mesma coisa, você vai ter que estudar mais, ter que entender mais. E quando você entender com a parte comercial, quando você vai mais entender de investimentos, mais as instituições vão te querer. Todas te querem. E aí você olha, caramba, qual que conecta mais comigo? Qual que dá o match? E aí você vai entendendo. Olha só, eu sou um profissional que família para mim é sagrado. 18 horas eu tenho que pegar, fechar aqui o terminal, ir para minha casa, jantar com a minha esposa e acabou. Você não vai para a XP, você não vai para um BTG, porque lá eles vão te exigir mais. Mas por quê? Porque eles vão te dar uma cadeira de sócio lá na frente. Você consegue, em menos tempo, se tornar um sócio, só que você vai ter que trabalhar mais. É o custo. Não estou disposto a isso? Tem instituições, como a gente trouxe até o próprio Bradesco, que vai dar 6 horas? Não, toma cuidado aí, tem hora extra, etc. Então, só nota que é valorização. Então, você conecta o seu interesse com o interesse da casa. E na entrevista isso fica muito claro. Porque as perguntas são nesse sentido. Se eu tenho uma preocupação com o horário, a XP já vai olhar, beleza, próximo, BTG vai olhar, Pop AAA já vai olhar um pouco diferente. Agora, se você faz o contrário, eu quero entrar aqui e quero ser sócio amanhã, eu quero correr, o Bradesco vai falar, dá uma segurada aí, cara, vamos fazer uma carreira, vamos fazer um negócio legal aqui, vamos construir. Quero fazer minha carreira aqui, ficar 10, 15, 20 anos para o Bradesco, vem com a gente que a gente vai te impulsionar, você vai vir junto. Então, nota que em poucas perguntas, o gestor consegue identificar ali qual que vai dar o match. E se você não entender isso, e você tratar a entrevista igual de todo mundo, você não vai passar em nenhuma. E aí, tá o exemplo do Judson, que até a gente publicou essa semana agora sobre. O Judson, ele é aluno do PAP, do começo, turma 7, se eu não me engano. E o Judson, ele obteve CEA, veio na pegada que o PAP expõe o aluno, que é da prática, dos comitês, mas o que foi interessante do Judson, a gente fez uma live, inclusive, na época com ele, que ele passou em 6 processos, em prazo de 1 mês. Ele fez 6 processos e vieram respostas, na verdade. Claro que é uma situação que ela não é normal. A gente não está falando que é o comum isso daí. Mas aconteceu com ele e foi curioso que o Fábio colocou de escolher, né? E ele teve os convites e ele escolheu o BTG e a fala dele foi, eu escolhi o BTG porque ali eu posso ser sócio. Então, assim, é uma escolha. Eu poderia ter escolhido ali um outro banco, porque ali eu vou trabalhar só até às 6 horas e está tudo certo. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, características. E ele está no BTG, escolheu muito bem, tanto que ele está ali já no... Deu match. 2 anos, já é reconhecido, promovido. Então, é a importância do autoconhecimento também. Se respeitar. Eu tenho até a última pergunta, a pergunta final para cada um, e vai um pouco nessa linha para você também, Ronaldão.
Porque, assim, a gente já falou aqui, só para elencar para quem está escutando agora, já falamos aqui sobre cultura de, basicamente, as principais instituições que estão contratando para a área de investimentos. Santander AAA, Itaú Ion, Bradesco, XP, BTG. Então, aqui você já pôde, com o seu autoconhecimento, olhar e, caramba, eu prefiro mais, eu tenho um match maior com essa instituição, com aquela instituição. Então, isso já foi muito importante para você. Agora, eu quero tirar do Ronaldão aqui algo muito importante. Porque, assim, eu sei o quanto que, se você estiver no mano a mano com o aluno ali, você identifica muitas coisas. Você tem uma conversa, uma construção de carreira com o aluno muito forte. Quais são os principais erros que você vê nessa parte da cultura quando o aluno te procura? Quando você vai conversar com ele e seja qual for a instituição, Ronaldo, eu tenho o sonho de trabalhar no Itaú, não importa qual seja, mas qual o principal erro que você percebe que ele tem com relação à cultura? O aluno, quando o aluno está procurando um mercado, ou quando ele é do mercado e cogita uma mudança, eu sempre falo, o primeiro ponto é autoconhecimento e se respeitar. Me conheço, a partir do momento que eu me conheço, mas autoconhecimento eu tenho, nem todo mundo tem, pouca gente tem, na verdade. Porque assim, se fala autoconhecimento, mas o que você gosta de fazer? Tem uma diferença entre o que você gosta de fazer e o que você faz. Pode ser que você goste do dinheiro que aquilo te dá e não da tarefa em si. Então, respeitar o que você gosta de fazer a longo prazo, ele é muito rentável, é muito sustentável. Então, a partir disso, beleza, eu sei o que eu gosto, eu vou me respeitar. Aí sim faz sentido eu buscar o mercado, a instituição. E eu vejo que numa entrevista, por exemplo, quando tem ali uma oportunidade com o líder olha muito isso, porque para ele quer que essa pessoa entre e fique confortável, seja feliz ali dentro, que é o que vai fazer ele não ficar pulando de galho em galho, não sair amanhã e depois por um convite financeiro. E eu vejo que, muitas vezes, o candidato acaba pecando em não conseguir trazer exemplos da vida dele que conecte com a cultura da instituição. Então, não necessariamente tem que ser um exemplo profissional, pode ser que uma experiência tua acadêmica, profissional de outro mercado, sem ser no mercado financeiro ou pessoal, demonstre um pouco disso que o banco busca, que a corretora busca. Então, a melhor maneira de você se conectar com a cultura de alguém é trazendo exemplos. Em tal exemplo, em tal recorte da minha vida, eu estou demonstrando que eu tenho essa característica. Então, numa entrevista, o mercado é pragmático. O mercado, quando contrata alguém, ele vai pegando pontos de conexão. Então, quanto mais eu tenho de conexão entre o que a cadeira pede e o que o candidato entrega, e quanto mais eu vejo que essa pessoa ficaria confortável e teria um pouco tempo ali já tração trabalhando, menor a chance de eu contratar errado, né? Eu estou respeitando o candidato e estou também, obviamente, olhando um lado do banco, da corretora. Então, na hora de uma entrevista, na hora de você decidir por uma instituição, que nem eu falei no começo, pesquise, converse com colegas do mercado. Uma vez que você está muito claro o que você quer fazer na sua vida, que você entendeu que o mercado é nessa casa A, B ou C, na casa A, onde está a sua maior predisposição a dar certo, comece a filtrar da sua história, pegar os recortes que provem, que demonstrem, que conectem você realmente com essa casa. Na hora da entrevista, traga esses recortes, traga os exemplos. Então, o que o Fábio colocou, o que o Bruno colocou aqui, eu estou tentando colocar também, gente, faz uma diferença brutal. Pode parecer uma coisa simples, a alegria que você tem entrando numa instituição, ela pode ser menor do que você tem quando você sai da instituição, se você escolher errado. Tá? Então, é muito importante. O mercado é muito grande, Brunão, para você poder falar qualquer coisa serve. Assim, você tem que se valorizar. A questão da autoestima, a questão de você cuidar da tua carreira também. Então, o mercado é um mercado que tem cooperativas, tem corretoras, tem bancos tradicionais, bancos digitais, por exemplo, a gente está falando agora de banco público, né? Tem pessoas que estão assim, olhando concurso do Banco do Brasil. Mas eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Muitas pessoas que eu perguntei o motivo, elas querem entrar pela estabilidade. Então, será que é a motivação correta? Então, assim, você pesquisou a cultura da instituição? Pesquisou como que funciona ali a rotina de uma agência que você vai entrar caso você seja aprovado? Então, gente, muito cuidado com isso. É uma fase da carreira de vocês e da vida que, de repente, uma decisão de 5 minutos pode impactar 5 anos, 10 anos. Então, é muito legal vocês se respeitarem e ter esses cuidados assim, em cada decisão, em cada passo que for dado daqui em diante. Boa. Isso que você falou sobre autoconhecimento, eu acho muito importante. E, às vezes, a pessoa ela não se autoconhece,
Só que ela tem alguns pensamentos quando a gente fala principalmente dos extremos. Então, por exemplo, você citou o caso do Judson. O Judson, ele deu um match ali porque ele tinha 6 opções e ele escolheu aquela que encheu os olhos dele quando ele contou pra gente que ele foi para ser sócio. Quando a gente fala isso, muitas pessoas que estão ouvindo agora pensam, ser sócio? Que ser sócio? Nossa, imagina o trabalho que dá para ser sócio. Não quero perder minha noite, meu fim de semana. Beleza, você já começou a identificar algumas coisas. E o contrário também é verdadeiro. Alguém que fala para mim hoje que, cara, eu não quero ser sócio de uma empresa, imagina, eu quero trabalhar as minhas horas ali, ter o meu conforto, ter ali a minha rotina já estabelecida, eu vou olhar para aquela pessoa e falar, caramba, não, como que essa pessoa consegue isso? Mas não é que ela está errada e eu estou certo, é porque é o meu perfil. Então, se você teve alguma dificuldade durante esse episódio em identificar o que foi o melhor para você, pensa nesses extremos. Pensa nos extremos para você ter a sensação de como você se sente nessas vagas, nessas posições. A gente trouxe bastante sobre os 5 principais aqui que estão contratando, né? A última para o Fabião aqui, para fechar. Fabião trabalhou na área de investimentos de várias instituições, quero até que você percorra um pouco sobre isso e passe um pouco da sua experiência de algumas dicas importantes e essenciais, até ligando com tudo que nós temos na nossa gama aqui dentro da Unibanco, para que o aluno ele identifique a cultura ideal para ele e não se perca, porque eu sei as instituições que você trabalhou e foram de perfis diferentes. Então, você deve ter sentido em algum momento, caramba, eu preciso ir para outro lugar porque aqui não é a cultura que eu quero agora. Então, eu queria que você passasse um pouco da sua experiência para a galera também. Show de bola, Brunão. Eu passei pela área de investimentos do Bradesco, Santander, Citibank e Itaú. Então, foram os 4 bancos que eu trabalhei efetivamente em investimentos. Comecei ali pelo Bradesco, fui de carreira, então banco realmente de carreira. Meu pai passou 37 anos nesse banco, eu estudei na Fundação Bradesco. E é um banco que vai te criando para isso. Vamos fazer carreira, vamos crescer junto. Só que, se você tem uma pressa, você busca rapidamente, busca mais, uma hora você acaba travando, dependendo da situação. E ainda mais no momento. Hoje mudou bastante, mas no momento, estou falando de 2012, 2014, que não fazia mais sentido para mim. Então, o primeiro motivo de ter saído do Bradesco foi que não estava identificando ali o que eu queria, os meus projetos, e o que o banco poderia oferecer. Ficava, entregava mais que o meu colega aqui, no final das contas, a gente ganhava igual. Eu falava, mas eu estou me dedicando mais. Não, você vai ganhar um jantar com o regional. Então, para mim não fazia sentido isso. E aí o Santander veio com uma proposta, na época de Select, mais um gerente de investimento Select, já numa pegada diferente. E olha só, e lá na época, quando eu falei que ia sair do Bradesco, as pessoas ali falavam, nossa, o Santander vai arrancar teu couro. Nossa, porque é muito lá, o bicho pega, não sei o quê, você vai ficar pouco tempo, você não vai aguentar, tal, aqui. O Bradesco é uma mãe, né? Eles falavam, né? O Bradesco é uma mãe. Fui, primeiro mês performei, segundo mês performei, ganhei campanha em primeiro lugar, o diretor da área que me reconheceu lá como principal, ganhei viagem, fazendo a mesma coisa que eu fazia no Bradesco. Mas só que, olha só, o banco já valorizava mais aquilo. O cara da performance vai ganhar mais, o cara da performance vai ganhar uma coisa mais importante. E ali foi bom. E teve um momento que eles acabaram com a área, então eu me identifiquei bastante com a cultura do Santander, mas só que eles encerraram a área, e eu queria trabalhar com investimentos. Só que, nesse movimento, eles iam acabar no último trimestre, se não me engano, em 2015, 2016, o último trimestre, eu saí antes. E aí eu vim para o Citibank. Citibank era um banco muito desejado, muitas pessoas queriam trabalhar lá, banco com uma remuneração boa, com bastante crescimento, com algo que eu gosto, que é um banco que você tinha que se adaptar a ele, porque é um banco onde você abria seu e-mail, lá era tudo em inglês. Tipo, o tutorial, preciso abrir uma conta corrente aqui. Vai lá, vem em inglês. Se vira, Google Tradutor, se você não sabe. Então, era um banco que te desafiava. E eu gosto desse tipo na minha concepção, gosto desse tipo de banco que não tem. O Ronaldo comentou, do Safra, às vezes, não tem um sistema que o Itaú tem, às vezes pode ser uma oportunidade. O banco, às vezes, é muito pronto, então não consigo dar ideia, porque é muito pronto, tem tudo. Então, eu gosto disso. Então, eu gostava muito do Citi, porque eu conseguia implementar muita coisa. Conseguia conversar com várias áreas, acesso a gestores, eram 23 especialistas ali na minha área quando eu entrei. Então, assim, eu tinha acesso a tudo.
E a cultura ali também bateu muito essa cultura de fazer diferente, fazer acontecer. Você tem que ser protagonista, não tem jeito. 20 pessoas ali, não é uma área com 1000 pessoas, onde que você fizer não teria tanto impacto. Lá o que você fizesse é acabar com o resultado do banco, dependendo da situação. Então, ali foi muito bom. E aí teve a compra de Itaú. Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei em torno de 6 meses só. Foi praticamente para fazer a transição dos meus clientes ali do Citi para o Itaú. E deu para perceber que é uma cultura muito de abraçar também. É uma cultura onde te entregam tudo pronto, a sua agenda ali, você tem toda a agenda de ligações que você pode fazer. É um banco que te dá, pega alguém que tem potencial de crescimento e lá vira um canhão, porque você já é bom, você já faz um cara de ligação, um cara comercial, eles vão lá e te dão uma ferramenta, então você cresce. Então é um banco ótimo, pensando realmente em crescimento. E depois que veio o Ion, eu não peguei a fase do Ion, mas depois que veio o Ion, melhorou bastante também. O Ion trouxe essa questão de bônus mais atrativos e veio ali como um canhão. Então, foram 4 etapas totalmente diferentes de investimentos, bancos diferentes e estou falando de momentos diferentes também da história, né? Hoje, esses bancos que eu trabalhei, principalmente os 3 maiores, né, tirando o Citi, que vendeu o varejo aqui no Brasil, mas falando de Itaú, Bradesco e Santander, pegar hoje os 3 e comparar com 10 anos atrás, 5 anos atrás que seja, eles atropelam a própria área deles, né, em termos de benefício, em termos de crescimento, que foi aquilo que eu falei. Hoje eles olham mais para o especialista. Então, quem ganhou mais nesse período foi, com certeza, o especialista. O especialista ganhou muito, o cliente ganhou muito e, por consequência, o banco acabou ganhando muito. Que o banco ganhava, mas de uma maneira que não era legal, porque ganhava uma taxa DM alta. Hoje não, hoje o cliente ele ganha muito bem e o especialista, eles entenderam que eu preciso remunerar meu especialista para trazer mais. Tanto é que o banco foi presa fácil da XP. Foi presa, levou muitos clientes, muitos especialistas. A XP escalou, abriu o IPO no exterior, por quê? Era uma presa fácil, em termos de profissionais preparados ali na área de investimentos, ou num banco como um todo, produtos ruins. Então, os bancos tiveram que correr atrás, e hoje, às vezes até vejo influencers falando de corretores, hoje, tudo igual, em termos de produto. Itaú bate frente tranquilo com uma XP e vice-versa, todo mundo tem os mesmos produtos. Então, quem ainda está nessa linha aí de corretora, igual a gente vê influencer grande falando, vai ter que ir na corretora, que corretora tem produto, o bancão vai te enfiar. Esquece isso. Hoje tem todos os produtos ali e o assessor tem muito a agregar. Boa. Bom, no meu relógio biológico aqui chamado Lucas, tivemos quase 40 minutos aqui de muito conteúdo, Passa rápido, hein? muito conteúdo sobre cultura, e aqui você pode identificar a cultura dos 5 principais, como eu já citei. Então, nós já tivemos o primeiro episódio, onde nós falamos um pouco sobre as perguntas que mais reprovam especialistas em investimentos, mais reprovam pessoas na entrevista, né? Agora nós tivemos o segundo episódio focado em cultura, e eu posso dar spoiler do terceiro episódio? Pode só colocar, Brunão, que a gente fez um puxadinho e colocou um sexto, que inclusive até no PAP tem isso. São Bradesco, Itaú, Santander, XP, BTG e a gente puxou o Safra. O Safra também. Então também a gente puxa o Safra para esse time aí, porque muita gente tem interesse em saber do Safra, então a gente Aí, coloca no bolo dos 6. Antes que mandem aqui, mas os bancos públicos? A gente está falando aqui de bancos que você consegue se candidatar no processo e, enfim, entrar. Bancos públicos têm a trava do concurso, né? Concurso para você ser aprovado. Por isso não faz sentido se a gente está falando de processo de ingresso, tá, gente? Não está falando aqui de quem trabalha para performar, não, a gente está falando processo de ingresso. Então, nesse caso, não faz sentido a gente olhar muito os bancos públicos. Vale só um adendo aqui para quem também estiver perguntando, que é muito comum, e as cooperativas? As cooperativas também elas têm crescido muito para a área de investimentos. É importantíssimo Vale entender... um episódio só para elas. Oi? E vale um episódio só para elas, Então, um episódio só para o banco público. Então, porque assim, coisa aqui, que tem. só que a cooperativismo, a gente está falando de uma rotina, de uma razão de existir, que ela é totalmente diferente dos bancos. Então, se a gente for misturar cooperativismo e banco aqui, fica uma salada
e a gente vai ser injusto com a cooperativa, a gente vai ser, possivelmente vai mais confundir você do que efetivamente elucidar dúvidas. Por isso, a gente vai ter o dia correto. Então coloca aí nos pra comentários. falar- Quero saber de Sicredi, fala de Cicobi, quero saber Viacred, do Brasil, Caixa. Unicred, Coloca aí nos comentários pra gente saber. Cressol, Sicredi, Cicobi, todas essas. Porque se não Fechou? falar, também a gente não vai falar, então. Então coloca nos comentários É aí. isso aí. Muito bom. Boa. Bem lembrado pelo Fabião aqui o 6º ponto do Safra, trouxemos bastante, o Ronaldo trouxe bastante ponto, o Fábio também. Então já faça esse convite, coloca aqui nos comentários de qual banco, qual instituição e qual outro tema que você quer ouvir aqui também dos Advisors Eu Me Banco. Nós vamos ter vários episódios para você aqui no Spotify, no YouTube, então coloque aqui, deixe o tema que você quer das próximas conversas que nós teremos aqui. Obrigado, Ronaldão, bom. pela presença, como sempre. Não, estamos juntos, Boa. Fabião. Obrigado, Fabião. Pô, e um abraço aí ao pessoal do Banco Digital, né? C6, Nubank tem crescendo. Vocês verem quanto... Por isso Vai que ter. o que a gente falou? Da autoestima, de você escolher. Olha só quantos que tem. Então você tem que escolher. Para de ser escolhido, escolhe. E aí, novamente, cabe um episódio falando de digitais, que aí entra Inter, C6, BS2, Original, Modal, PagBank. Agora o Ronaldo vai para aí- 40 nomes. Vai, Então aqui, você que digital não escolhe. falta. Você que escolhe. Você tem que ser o profissional que vai escolher aonde você vai trabalhar, porque você vai saber muito da parte técnica, a parte comercial, vai ter muito relacionamento e tem o fit cultural com a vaga, com a área em que você deseja. Certo? Obrigado, Lucão. Obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu.